Este vídeo é sobre finais, uma classe particular de finais em que as brancas têm um peão a mais, um peão passado, porque não tem nenhum peão à frente que impeça a sua progressão, e é um peão passado que está protegido por outro peão. Por exemplo, o peão de A4 está a proteger o peão de B5. Vamos ver várias versões do final em que estes peões estão em diferentes filas. Por exemplo, aqui um peão está na quarta fila e outro está na quinta fila, mas vamos ver outras versões em que o peão está este peão está na quinta em A5 e este peão, em vez de estar em B5, está em B6. Vamos ver de facto todas as possibilidades ao longo das diferentes filas do tabuleiro. Este vídeo é inspirado numa lição do grande mestre Alex Yermolinsky, que tem uma série no ICC, Internet Chess Club, denominada Every Russian Schoolboy Knows. O plano das brancas é tentar avançar com o rei para apoiar o peão B5, apoiar para a promoção. Mas nesta posição as negras têm oposição, porque têm o seu rei em frente ao rei das brancas, separado por uma casa, e são as brancas a jogar. Suponhamos que as brancas jogam rei D3. As negras podem jogar rei D5 e o rei das brancas não consegue avançar da terceira fila para a quarta fila. Rei E3, rei E5, rei F3, rei F5. Ora, rei F5 aqui seria um erro, porque o rei das negras sai do quadrado do peão de B5. Se nós pensarmos no peão de B5 e prolongarmos esta diagonal até E8, esta é a diagonal de um quadrado, e a regra do quadrado diz-nos que se o rei das negras está fora deste quadrado, como é o caso, é impossível capturar o peão. O peão promove e ganham as brancas. Na posição anterior, com o rei em E5, nesta posição o rei das negras está dentro do quadrado e, portanto, se avançarmos, ele ainda tem tempo de capturar o peão. Portanto, avançar seria uma má jogada. Voltamos a esta posição. Como não podem jogar rei F5, vão tentar jogar rei D5. E aí as brancas conseguem avançar para a quarta fila com o rei. Agora as negras vão tentar, mantendo-se dentro do quadrado, impedir a progressão do rei das brancas. E a melhor jogada nesta posição é rei E4. Se nesta posição tentássemos jogar rei F5 e passar imediatamente para a quinta fila, é possível às negras manter a posição lateralmente e o rei das brancas não consegue aproximar-se do seu peão. Voltamos atrás. Então aqui, melhor que rei F5 é jogar rei E4. Com rei E6,
as negras impedem, continuam a impedir que o rei das brancas se aproxime da quinta fila. Rei D4, rei D6, rei C4, e agora as negras gostariam de jogar rei C6 para impedir o rei das brancas de ir para a quinta fila, mas não podem porque a casa C6 está protegida pelo peão de B5. Então as negras são obrigadas a recuar. E aqui a melhor jogada é rei D5. Rei D5, as negras com oposição impedem o rei de progredir. Rei C5, rei C7, B6, cheque, rei B7, rei B5, e agora as brancas vão ganhar o peão de A5, e com isto ganham o jogo, porque é fácil promover quando temos dois peões ligados, por exemplo. Cheque, e pronto. Na jogada seguinte vamos fazer dama. E assim vimos que qual era o plano vitorioso das brancas nesta posição. Vamos agora ver uma outra posição em que avançamos os peões uma fila. Em lugar de A4 e B5, agora temos A5 e B6. E vamos tentar fazer a mesma manobra. Rei D4, rei D6, rei E4. Agora, se jogarmos rei E6, é mal jogado, porque saímos do quadrado. Com B7, ganham imediatamente as brancas. Mas é possível jogar, em lugar de rei E6, rei C6. Rei C6, rei E5, rei D7, rei D5, rei C8, rei C6, rei D8, e agora seria mal jogado jogar B7. Com B7 temos mais uma vez um empate, mas poderiam as brancas tentar rei D6, mas isso também não é suficiente para a vitória. Rei B7, rei D7, rei B8, rei C6, rei C8, B7 cheque, rei B8, rei B6, e agora que as brancas iam ganhar o peão de A6, o jogo está empatado, porque o rei das pretas está afogado. Nesta posição, uma fila para trás, no caso do final anterior, as brancas iam ganhar o peão sem qualquer problema, porque as negras tinham ainda mais filas para recuar. Agora já não têm mais filas para recuar e o jogo está empatado. Portanto, esta posição é uma posição de empate.
enquanto a posição anterior que tínhamos visto, esta posição, aqui ganham as brancas, aqui o jogo está empatado. Vamos ver agora uma outra posição em que, em lugar de avançarmos uma fila, recuamos os peões uma fila. Aqui o método de vitória funciona. Ganham as brancas nesta posição, por exemplo. Agora, a casa C5 não está acessível. Tenho que jogar C6, rei D4, rei B5, neste caso a jogada rei B5 ganha imediatamente o peão, mas se em lugar de rei B7 jogam rei C6, temos B5 cheque, rei B6, rei B4, e o peão da A4 será capturado imediatamente, conduzindo à vitória. Portanto, nesta posição ganham as brancas. Vamos ver agora uma outra posição em que recuamos ainda mais uma fila. Neste caso, rei D1, rei D3, rei E1, rei E3. Aparentemente, o mesmo método funciona. E agora não é possível jogar rei A6. Com rei A6 ganham as brancas, porque já é impossível impedir a promoção. Portanto, não podem jogar rei H3, perdão. Não podem jogar rei H3, nesta posição não podem jogar rei H3, tem que jogar rei F3. Rei F3, rei H2, rei F4. Voltamos a fazer o mesmo. E agora tem que jogar rei C5, porque a casa C4 não está disponível. E rei D3. E o mesmo método parece ganhar. No entanto, se voltarmos à posição de partida, vamos ver que quando as brancas jogam rei D1, é possível às negras contra-ataque. E em lugar de jogar rei D3, que seria uma má jogada, jogar rei B2. Rei B2, contra-ataque. As negras saem do quadrado deste peão, do peão de B3. Mas vamos ver que, como este peão já está muito próximo da promoção, conseguem promover antes das brancas. E aqui até ganhavam as negras. As brancas podem tentar impedir o rei de sair da coluna A, por exemplo, jogando rei C2, rei A1, B5, A2, e agora não podem jogar B6 porque seria mata afogado e empate. Por exemplo, poderiam tentar rei D3, mas depois da rei B1 continuam a ganhar as negras, porque promovem em primeiro lugar.
Por isso, o melhor para as brancas seria mesmo o empate nesta posição. Conseguir o empate. Vamos agora voltar um pouco atrás. Vamos voltar à posição com os peões. E suponhamos que quando as brancas jogam rei G2, as negras decidem contra-atacar. Agora B5, capturam, B6, agora tem que se afastar, B7, B3, cheque, cheque, tem que jogar rei A2, rei C2, rei A1, mate, ganham as brancas. Portanto, nesta posição, o contra-ataque sobre o peão da A3 não funciona. Portanto, podemos recapitular. Nesta posição, que foi a primeira que vimos, ganham as brancas. Nesta posição, temos empate. Quando avançamos uma casa, avançamos uma fila. Nesta posição em que recuamos uma fila relativamente à posição inicial, vão ganhar as brancas. E finalmente, nesta posição temos empate. Só nos falta ver um caso. Vimos este com empate, depois temos este aqui que ganham as brancas, com os peões em A4 e B5 continuam a ganhar as brancas, com os peões em A5 e B6 já temos novamente empate. Falta-nos um caso, que é este, com os peões em A6 e B6, onde também temos empate. Joguem o que jogarem, as negras só têm que jogar rei B8 e rei C7, porque sempre que o rei está em B8, qualquer aproximação do rei conduz ao empate. É óbvio que, por exemplo, se promoverem qualquer posição esta posição também é obviamente uma posição de empate. Não há nenhuma possibilidade de as brancas capturarem o peão da A7. Portanto, está empatado. Portanto, terminamos então com este vídeo em que vimos uma série de posições em que uma série de finais em que as brancas têm dois peões, um na coluna A, outro na coluna B, um deles passado e protegido, e as negras têm um peão na coluna A. Vimos várias versões do final em que a posição inicial, os peões estão em diferentes filas, e vimos que nos casos o resultado é empate, noutros casos o resultado é a vitória das brancas.